Boa noite, eu sou o Flávio Azevedo. Loteca concurso 903. R$ 300.000 a estimativa da premiação. Loteca 903. Definidos os jogos nessa tarde de terça-feira. 14 jogos, Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Série C. Jogos sábados, 6 jogos. E domingo, 8 jogos. Encerrando os jogos às 20h30 no domingo à noite. Duas partidas. Lembrando que isso é apenas palpite dos jogos. São apenas meus palpites. Aqui não é canal de bolão, é apenas informar sobre o concurso da Loteca. Palpite seco apenas, porque eu não estou fazendo bolão. Para você ter noção de cada equipe. A colocação está na frente do nome de cada uma delas. Como que eu coloquei lá embaixo, olha só. Observação, teremos jogos no meio de semana. Ou seja, a posição das equipes vão mudar. Já está rolando bola da Série B hoje. E amanhã e quinta-feira teremos jogos da Série B e da Série C. Ok? As colocações vão mudar. Na quinta-feira, após o encerramento da rodada do meio de semana, eu atualizo lá nos comentários a posição de cada equipe. Se você quiser aguardar a partir de quinta-feira, de sexta-feira fazer seus jogos, né, ou sábado, aí vai ter uma visão real, né? Às vezes por causa de uma derrota ou não no meio de semana, troca treinador. Fica atentos nisso, ok? É bom dar uma esperada antes. Ok? Mas pela atualização de hoje, não vai mudar tanto assim não, né? De uma rodada para outra, né? Sobe uma ou duas posições, desce 2 ou 3 posições. É mais ou menos assim que funciona. Dá para ter a noção, ok? Vamos lá? Jogo 1. É o Clássico Paulista, no sábado. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras em casa, mas lembrando que não temos torcida. Não tem influenciado muito o mando de campo, porque está vazio o estádio. Os campos agora, os tamanhos são os mesmos, né? Foi padronizado pela FIFA, aqui no Brasil também. Ou seja, essa igualdade de não tem torcida, o campo é o mesmo, né? A maioria dos estádios estão com gramado bom, então isso não vai contar muito não. E a torcida do Palmeiras tem reclamado exatamente porque empata muito. E como é um clássico, normalmente ficam empatados e é palpite seco. Eu vou ficar com empate. Jogo 1, coluna do meio. Empate. Jogo 2, pela Série B, também no sábado. E voltando ao jogo 1, Palmeiras é o terceiro colocado e o São Paulo o sétimo colocado. Porém, como eu já disse, quarta e quinta-feira teremos jogos. Devem mudar essas posições. Pela Série B, Guarani é o vice-lanterna. Ele tem um clássico contra a Ponte Preta hoje, né? Pode mudar ou não essa colocação. E CRB, o oitavo colocado. Está lutando pela uma vaga no G4. Ok? Eu estou colocando coluna do meio, porque se você observar, o Guarani tem empatado muito. Nas últimas rodadas ele está só empatando em casa ou fora. E o CRB também já tem vários empates. Ok? Fiquei em cima do muro por causa do retrospecto das equipes. Ok? O CRB com certeza vai buscar um empate, né? Fui lá consertar um absurdo geográfico que estava escrito ali, CRB, estava CRB de São Paulo, CRB de Alagoas. Ainda bem que eu vi agora e consertei lá, tá, gente? O CRB tem em oitavo lugar, ele é favorito por esse jogo, né? Como eu disse, o Guarani joga em casa, porém não temos torcida, é estádio neutro, né? E pelo momento o CRB é favorito, porém eu vou de coluna do meio. Jogo 2, empate. Jogo 3, o Clássico Carioca. Lembrando que essa partida será em São Januário, não será no Maracanã. É o Vasco no campo dele. Pelo momento o Flamengo tem a equipe melhor. Eu vou de empate, que acontece muito nos jogos. E coluna 2, Flamengo. Pela equipe. Como é jogo duplo, esse é jogo triplo, né, gente? O primeiro jogo era clássico também, São Paulo e Palmeiras. Quem tiver o dinheiro aposta no jogo triplo, né? Flamengo e Vasco é a mesma coisa. Eu vou de coluna do meio
empate e coluna 2, Flamengo. Jogo 3, empate e coluna 2. Jogo 4, Coritiba e Fortaleza. Duas equipes intermediárias, o Coritiba está no Z4 no momento, tem crescido um pouquinho de produção, né, que é lanterna esses dias. E o Fortaleza jogando fora de casa, é uma equipe muito forte em relação ao Coritiba. Está em 7º lugar e nas últimas 5 partidas não foi derrotada. Derrotada Fortaleza. Estou colocando Fortaleza. Pelo fator campo, se você puder jogar o empate também, mas eu vou seco no Fortaleza. Jogo 4, coluna 2. Jogo 5 pela Série B, também no sábado. CSA e Paraná. O Paraná é o 3º colocado e o CSA é o 12º colocado. Está subindo de produção. Nesse momento está vencendo o Figueirense por 2-0. Tem bons resultados. Venceu o Cruzeiro um dia desse. Fica atentos nesse jogo, ok? Estou colocando empate porque o Paraná, ele gosta muito de cercar o jogo. Tem empatado algumas partidas também. Eu fiquei em cima do muro, mas o favorito é o Paraná. Se você tiver Paraná e meio. Mas não caia na onda do CSA, viu? Se você tiver, vai pro triplo nesse jogo, hein? No seu bolão, se vira aí. Esse jogo é o mais complicado da rodada, hein? Da loteca. Fiquem atentos. Jogo 6 pela Série A. No sábado também, às 9 horas da noite. O líder Atlético Mineiro contra o Lanterna. Jogo das duas pontas da tabela, o primeiro contra o último. Atlético super favorito. É jogo seco, coluna 1. Jogo 6, coluna 1, Atlético. Se acontecer outro resultado, vai ser a maior zebra da rodada, com certeza. Atlético, jogo 6, coluna 1. Jogo 7 é o clássico paulista contra Porto Alegre, né? O time do Sul. O Santos do Cuca está muito bem, já está em 6º lugar, né, na pré-Libertadores. O Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado de novo, né? Como se desfaz o Campeonato Brasileiro? Aqui, quem lembra do JJ? Não, no nosso país a gente respeita o nosso campeonato nacional. As Copas para nós não tem valor não. Só a Champions League que vale para a gente. As outras copinhas do país a gente não tá nem aí para elas. E o Grêmio mais uma vez lá, quase na zona de rebaixamento. Ou seja, já não está na briga pela primeira colocação mais, né? Depois vai ficar chorando no fim do ano, se foi eliminado, né? Santos favorito, Cuca está bem. Jogo 7, coluna 1. Mas é um clássico, né, gente? Fica atentos. Jogo 8, Fluminense e Bahia. Fluminense 8º colocado e o Bahia o 16º. Na ponta da zona de rebaixamento. O Fluminense é uma incógnita, às vezes ele vai bem e vence, às vezes você acha que ele vai ganhar, empata ou perde. Fica atento com o Fluminense, mas o Bahia está no momento ruim, Mano Menezes só joga pelo empate fora de casa, eu vou seco no Fluminense, jogo 8, coluna 1. Porém, o empate que não é descartado nesse jogo, ok? Jogo 9 é o Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento há 2 rodadas, contra o Oeste, que é o último colocado. Estou de empate porque o Oeste, peguem o histórico deles, que vocês vão ver que ele tem muito empate. E o Oeste vai querer segurar o Cruzeiro, pelo menos empate. O Cruzeiro é favorito, porém, fiquem atentos nesse jogo, viu? É jogo para triplo, tá? Eu vou de coluna do meio, jogo 9. Jogo 10 também pela Série B, times que está na zona de rebaixamento, o Sampaio, embora ele tenha menos jogos, e o Botafogo, que está beirando a zona de rebaixamento. Fique atentos nesse jogo, Sampaio é super favorito, porém o empate não é descartado nesse jogo não. Mas Sampaio favorito, jogo 10, coluna 1. Clássico da Série C, Santa Cruz e Paysandu. É o primeiro colocado Santa Cruz contra o Paysandu, que está em 5º lugar. Porém, ele já está 3 pontos atrás do 4º colocado e precisa ganhar para entrar no G4, né? A Série C são 2 grupos de 10 equipes, turno e retorno, 18 jogos, está na 9ª rodada, ok? Está em primeiro e em 5º. 3 pontos atrás do 4º colocado, que é o seu rival, né? Ele perdeu o clássico por Remo, valia a 4ª colocação. Fica atento, eu vou de coluna do meio.
Jogo 12, Sport Recife contra o Botafogo. Sport está no G5, está muito bem. Com olha só, o Jairzinho, botafoguense, o pai dele. E ele também deve ser, né? E o Botafogo tá uma draga danada. Eu falei isso na época do Paulo Autuori. Muitos acharam ruim, mas olha só. É o grande que vai se rebaixar. Se não tiver uma mudança, vai ser rebaixado. Não tem outra história, não. Favorito Sport, coluna 1, jogo 12. Porém, o Botafogo é a equipe grande, né? Tem que ser respeitada. Fique atentos, mas eu vou seco no Sport. Jogo 13, Internacional e Atlético Paranaense. Um jogo lá do Sul. O Atlético Paranaense agora deve jogar com a equipe titular e o Inter também, que não tem Libertadores semana que vem. Fique atentos, nesse jogo é difícil. O Inter é super favorito. O argentino lá tem que provar que é um bom treinador mesmo. Mas o Atlético Paranaense não é um time bobo, hein? Eu vou de coluna 1 Inter. Mas fique atentos nesse jogo, ok? Jogo 14 para encerrar, Ceará e Corinthians. Os dois times estão praticamente iguais na competição. O Ceará jogando em casa é muito difícil ser batido. Mas o Corinthians, o potencial dele, fora de casa, o Coelho, se tiver lá ainda, o treinador Coelho, vai tentar trazer um pontinho do Ceará. Por isso que eu estou indo de empate também. Mas fica atentos desses jogos, gente. Como eu disse, temos rodada no meio de semana. Muita coisa pode mudar, treinador ser mandado embora, é a realidade, é a cultura do país, né? Perdeu é culpa do treinador, embora alguns treinadores facilitem escalando os caras ruins para valer, né? Mesmo todo mundo vendo que o cara tá ruim, o cara continua sendo escalado. Aqui no Brasil é assim também. Fica atentos nos jogos, quinta-feira ou sexta-feira eu coloco a colocação nova de cada equipe, ok? Mas já dá para ter uma noção do concurso 903 da Loteca, ok? Se tiver dúvida, escreva nos comentários. No dia dos jogos, sábado e domingo, se eu estiver online, eu coloco o resultado das partidas, ok? Boa noite e uma boa sorte. Rumo aos 14 pontos. 14 acertos, ok? Tchau pra você.